E aí, turma, boa tarde. Novamente aqui, trazendo mais uma questãozinha. Eu sei que essa questão aqui veio um pouco tarde, né? Mas, enfim, devido o tempo da gente que tá meio corrido. Então, está faltando aqui na primeira questão a letra C. É, vamos aplicar os métodos que a gente já vem utilizando, certo? Então, na letra C, vou escrever ela aqui novamente. F de x é igual a x mais 1 sobre x. Então, nossa primeira observação aqui será determinação do domínio. Então, ó, nosso domínio, bom, o nosso x, né, ele pertence aos reais. Porém, o que é que o x não pode ser? Igual a zero. Então, vou colocar ele aqui como sendo diferente de zero, beleza? Então, vamos agora para a determinação das assíntotas, né? Assíntotas. Então, vamos verificar as assíntotas horizontais. Então, vamos fazer o limite da nossa função, limite de f de x, quando o x tende a mais infinito. E o limite de f de x, quando o x tende a menos infinito. Se eu, efetuando a substituição de mais infinito e menos infinito lá na função, a gente vai chegar num valor que quando x tende a mais infinito, o nosso limite ele vai tender também a mais infinito. E acontece a mesma coisa aqui com quando x tende a menos infinito, certo? Então, como a gente já viu, né, em algumas questões anteriores, quando eu tenho um limite tendendo a mais infinito e outro a menos infinito, por eles serem diferentes, a gente aqui não tem não tem assíntotas horizontais, certo? Então, não existem, tá? Agora vamos analisar as assíntotas verticais. E aí, gente, se por acaso surgir alguma dúvida em relação à resolução desses limites aqui, ó, tem um vídeo aqui no canal explicando, tá bom? Com resolução de questões. Vamos lá. Assíntotas verticais. Temos, ó, assíntotas verticais é calcular os limites laterais. Então, são os limites laterais da minha função f de x. Primeiro, quando x tende a zero pela direita, e depois o meu limite de f de x quando x tende a zero pela esquerda. Resolvendo esses dois limites aqui, a gente vai chegar a valores positivos, certo? Por quê? Quando eu for efetuar a substituição lá na minha função, eu vou ter ó, um número, né, positivo que vai somar um dividido por um número positivo. Então, positivo com positivo, mais infinito. E ali acontece quando o zero tende a um valor pela esquerda, acontece do mesmo jeito, ó, um número pela esquerda que vai somar por um valor, né, que está se aproximando pela esquerda. E aí, ó, negativo com negativo dá mais infinito. Então, isso implica dizer o quê? Que a nossa assíntota vertical acontece quando x é zero, tá bom? Ou melhor, né? Melhor para você poder entender. Quando a gente estiver construindo o gráfico, a nossa função, nossa concavidade, ela não pode chegar no ponto em que x foi igual a zero. É isso, tá? Então, vamos para o terceiro passo. Determinação dos pontos críticos. E aí acontece o quê, ó?
determinação dos pontos críticos é a resolução da própria derivada, né? Então, nós temos a função, que é isso aqui, ó, f de x igual a x mais 1 sobre x, e a gente vai derivar isso aqui, de forma que f' de x é igual. Aí temos a derivada de x mais a derivada de 1 sobre x, tá? Então, ó, vai ficar assim, ó, f' de x é igual, a derivada de x é 1, mais, agora vem a regra do quociente, ó, 1 vezes x menos 1 vezes x dividido por x elevado a 2. Derivar a primeira, derivar a segunda. Então, teremos o seguinte, ó, f' de x é igual a 1. Essa primeira derivação é zero, então vai ficar menos. Derivada de x é 1, 1 sobre x ao quadrado. Oi. E aí, essa daqui é o valor da nossa primeira derivada, tá? Só que a gente não determinou, então, o ponto crítico. Como é que vai ser essa determinação? Eu vou dizer que a minha primeira derivada, ela tem que ser igual a zero. E aí eu vou efetuar a substituição. Então, ó, 1 menos 1 sobre x ao quadrado é igual a zero. E aí eu vou tirar o MMC aqui, ó. Aí vai ficar x ao quadrado menos 1 dividido por x ao quadrado é igual a zero. E aí teremos o seguinte, teremos que x ao quadrado é igual a 1. Então, os nossos pontos críticos serão dois, ó, mais ou menos a raiz de 1. Então, será quando x for igual a menos 1 e quando x for igual a mais 1, certo? Com os nossos pontos críticos, a gente consegue chegar, então, na quarta etapa aqui, ó, que é a determinação do crescimento e decrescimento. Então, eu vou pegar aqui, ó, traçar a linha, certo? A minha reta aqui, em relação à primeira derivada. Eu tenho os pontos críticos, que é menos 1 e 1. E aí vamos fazer o estudo da, da taxa de crescimento e decrescimento da nossa função, tá? Como é que vai ficar? Ó? Eu vou estipular um valor para antes do menos 1, no caso, menos 2. E aí vou efetuar a substituição lá na primeira derivada. Ó. Então, primeiro aqui, ó, f' de menos 2 é igual a 1 menos 1 sobre menos 2 ao quadrado. Então, vai ficar ó, 1 menos 1 sobre 4. Nota-se, né, que teremos aqui, ó, um resultado positivo, tá bom? Ó, no caso, 3 quartos. 3 quartos é maior do que zero. E isso implica que até o menos 1, a nossa função ela é crescente. Agora, entre menos 1 e 1, que aí no caso, né, quem poderia ser esse ponto? Poderia ser o zero, né? Mas você lembra que o zero, né, ele, ele é uma das indefinições da nossa função, né? O x ele tem que ser diferente de zero. Mas vamos fazer aqui só para você ver o seguinte, ó. 1 menos 1 sobre zero ao quadrado. E aí isso daqui vai me dar um valor indeterminado, né? Então, eu não vou ter nada aqui entre menos 1 e 1. E agora, efetuando o cálculo para um valor que eu vou estipular depois de 1, que é 2. Então, f' de 2 é igual a 1 menos 1 sobre 2 ao quadrado. Aqui vai ser 1 menos 1 sobre 4.
E aí teremos, ó, 4 menos 1, outro valor positivo, né? No caso, o mesmo valor, né? E esse 3 quartos é maior do que zero. Então, eu tenho aqui que depois de 1, a minha função ela vai ser crescente. Ok, gente? Alguma dúvida, você coloca aí nos comentários ou mande lá no grupo, tá bom? Que tem um grupo. Para você que é novo aí no canal, a gente tem um grupo de tira dúvidas. Também tem um canal lá no Telegram, tá bom? Porque eu posto lá também algumas dúvidas para quem não está no grupo da faculdade, tá? Então vamos continuar. Nossa quinta observação é a análise do ponto de inflexão e concavidade. Então vamos ver aqui. Para poder achar o ponto de inflexão, eu vou ter que fazer a derivada da derivada. Então, a minha função derivada primeira é isso aqui, né? 1 menos 1 sobre x ao quadrado. E aí vamos derivar isso aqui, ó. Vai ficar f duas linhas de x é igual a derivada de 1 menos 1 sobre x ao quadrado, derivada. Então, teremos f duas linhas de x é igual a derivada de 1 é zero. Então, vai ficar menos, e agora vem aqui a regra do quociente, ó. Vou repetir. E o de baixo elevado a 2. Então, f duas linhas de x é igual. Ó, vou derivar a primeira e derivar a segunda. Derivada aqui de 1 é zero. Então, ó, menos com menos dá mais. Derivada de x ao quadrado dá 2x, dividido por x elevado a 4. Então, a minha segunda derivada será igual a 2 dividido por x ao cubo, tá? E para poder determinar o ponto de inflexão, a gente vai dizer que o f duas linhas de x ele é igual a zero. Então, efetuando a substituição, teremos 2 sobre x ao cubo igual a zero. E aí isso aqui não é possível determinar, né? Não é possível determinar um valor de x. Então, logo, nós não temos, né? Não temos ponto de inflexão, tá bom? Então vamos verificar a concavidade da função, né? Que é o teste da segunda derivada. Então vamos efetuar a substituição dos pontos críticos na nossa função da segunda derivada, certo? Ó, então primeiro, ó, f duas linhas de menos 1 será 2 dividido por menos 1 ao cubo. E aqui vai ficar 2 dividido por menos 1, que dá menos 2. Menos 2 é menor do que zero. Então, temos aqui concavidade voltada para baixo, porque deu um valor negativo. Então, se é um valor negativo, então nós temos aqui um ponto máximo, certo? Próxima, f duas linhas de 1 é igual a 2 dividido por 1 ao cubo. 2 dividido para 1 é 2. 2 é maior do que zero. Então, com cavidade voltada para cima. Então, se é voltado para cima, então temos aqui um ponto mínimo. Tudo bem, gente? Tranquilo até aí? Pronto, através desses pontos agora, podemos organizar o nosso gráfico, tá? Então, deixa eu desenhar aqui os dois eixos, né? Tentar desenhar os dois eixos. Aí. E aí vamos colocar o nosso resuminho aqui, ó. Primeira coisa foi o domínio. O domínio é o nosso x pertence aos reais
tal que o x ele tem que ser, opa, o x tem que ser diferente de zero. A outra foi a assíntota horizontal e nós vimos que não existe, né? Mas na assíntota vertical, que eu vou voltar lá para vocês, o nosso valorzinho de x, ó, ele deu x igual a zero. Então, aqui o x é igual a zero. Então, vamos colocar logo a nossa assíntota aqui no nosso gráfico, tá? Aqui o ponto zero. E aí eu vou escrever a assíntota aqui, ó. Devia ser em cima do eixo y, tá? Mas, só para ficar mais didático, vamos fazer isso aqui. Aí o que que quer dizer, né? Que durante a construção da concavidade dessa função, eh, a função ela não encosta no zero, tá bom? Obedecendo ao limite. Próximo valor, observação no nosso resumo aqui foi o crescimento. E aí, onde é que a função ela é crescente? E será que ela é decrescente? Olha só, ela é crescente, ó, em dois pontos, né? Então, o primeiro ponto é de menos infinito até menos um, e depois é de um a mais infinito. Ok, gente? Então, vamos colocar esse valor aqui, ó. A função ela é crescente de menos infinito a menos um, né? E de mais um a mais infinito. Ela não é decrescente, tá bom? Concavidade, concavidade, a concavidade voltada para cima, né? E aí, nesse ponto aqui da concavidade voltada para cima, é o próximo, é o próprio ponto de crescimento, tá bom? Temos aqui, ó, de mais um para mais infinito, e concavidade voltada para baixo, de menos infinito até menos um. Ok, então, colocando o ponto 1, que são nossos pontos críticos aqui, e o menos 1, a gente poderia se perguntar assim, então, qual é o ponto, quais são os pontos do gráfico, né? A gente poderia se perguntar. Ó, vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar a, a função principal, que é f de x igual a x mais 1 sobre x, tá? E aí acontece o quê, ó? Vamos substituir esses pontos críticos aqui, tá bom? Então, o primeiro valor será quando x for menos 1. Então, aqui, ó, quando x for igual a menos 1, temos... Eu estou escrevendo bem ali, né, onde eu vou fazer o gráfico. Vamos escrever aqui mais embaixo, tá bom? Então, ó, f de menos 1 é igual a menos 1 mais 1 sobre menos 1. Então, ó, vai ficar menos 1, mais com menos é menos 1, dá menos 2. Então, menos 1 com menos 2. Então, aqui, menos 1 com menos 2. Dá um pontinho bem aqui, ó. A próxima vai ser f de 1 é igual a 1 mais 1 sobre 1. Vai ficar 1. 1 sobre 1 é 1. 1 mais 1 é 2. Então, ó, pontinho aí vai ser bem aqui, ó, né? Então é o seguinte, ó, construindo o gráfico, eu tenho uma concavidade voltada para cima, onde ele vai seguir de mais um para mais infinito. E aí eu posso escrever isso aqui, ó, certo? Ó, funçãozinha de mais um para mais infinito, certo? E aí concavidade voltada para baixo, em que a minha função, né, vai chegar lá no ponto menos 1 e menos 2, e aí começa a decair sem encostar no zero. Aí vocês observem, né, em relação à taxa de crescimento e decrescimento, ó. Diz o quê, ó? Que a nossa função ela é crescente em menos infinito para mais infinito. E aí quando eu faço isso aqui, ó, ela vem, ó, sendo
crescente nesse ponto, ó, certo? Ó, crescente aqui, ó. E depois de -1, ela começa a decair, tá? Ser decrescente. Eu não mostrei para vocês, né, a substituição de algum número aqui entre -1 e 0. Posso fazer isso, posso colocar -0,5 e substituir lá na minha função, né, que vai dar justamente essa taxazinha aqui, ó, essa concavidade aqui, né, de decrescimento, tá bom? E a função ela é crescente, ó, de mais um para mais infinito aqui, ó, de mais um para mais infinito, ela é crescente. E a mesma observação, se eu fosse substituir, por exemplo, um 0,5, né, eu iria encontrar lá na minha função uma taxa de decrescimento aqui, ó, tá? Onde a parábola vai estar decrescendo. E aí, gente, é isso. Tá aí o gráfico da função. Se precisar, vocês retornem ao vídeo, tá bom? Qualquer dúvida, deixe lá nos comentários ou mesmo lá no grupo. Desejo a todos um ótimo domingo. Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima. E não esquece de deixar o like. Valeu!